Eu, desde pequeno, fui formado por minha mãe. Éramos dois, ela tinha dois filhos. Uma menina, mais velha do que eu, de 1 ano e meio, depois eu. E ela nos educou os dois num tal espírito religioso que nós aprendemos a saber o nome de Jesus e perceber na sala onde estava Jesus, quer dizer, a imagem de Jesus, antes de sabermos dizer mamãe ou papai. E a imagem do coração do Sagrado Coração de Jesus, para a qual ela orientava a nossa atenção, era uma imagem que está hoje em dia no quarto de dormir dela, num oratório em cima de um armário. E essa imagem é uma imagem francesa que não é de grande custo material, é um objeto bom sem grande custo material, mas de muita harmonia, muita bondade e muita nobreza, muita inteligência e muita suavidade, de maneira que harmonias opostas constituíam uma espécie de harmonia global na personalidade dele, que me levava a achar que a personalidade perfeita era a personalidade harmônica e dotada de uma sublime, de uma magnífica grandeza, de uma magnífica elevação. Frequentando a Igreja do Coração de Jesus, no teto, os senhores já devem ter visto, há um quadro pintado a óleo de uma aparição de Nosso Senhor, a Santa Margarida Maria Alacoque, uma freira francesa, a qual ele apareceu numa visão e disse a ela, apontando o coração dele, que se deixava ver através do peito assim aberto. Eis o coração que tanto amou os homens e por eles foi tão pouco amado. É uma queixa do Sagrado Coração de Jesus pela bondade extrema dele para conosco e nossa dureza para com eles. E dizendo essas palavras, entretanto, Nosso Senhor não se apresentava colérico, não se apresentava indignado nem nada. Era uma queixa triste, mas suave, bondosa, misericordiosa, todas cheias de harmonias também. O que me fez ver que a perfeição absoluta das coisas, ela consiste em parte nessa harmonia que nele brilhava de um modo tão incomparável. E daí a ideia de gostar muito das coisas muito belas, muito elevadas, muito nobres, muito santas. Ele gostar disso porque todas as coisas devem ser assim. Se é assim o Criador, assim deve ser o ideal da criatura. Então, ter uma ideia desta beleza do mundo criado, tirada, copiada da própria personalidade dele. Isto criou em mim um desejo de harmonia, de santidade, que era exatamente o oposto do mundo cinematográfico pelo qual eu estava entrando. E criava um entrechoque violento. Eu me lembro, por exemplo, o seguinte: uma pessoa que tinha certo parentesco comigo me encontrou uma vez num bonde. E eu fui, sentei-me perto dela, o bonde estava quase vazio, sentei-me perto dela e começamos a conversar. E ela começou a conversar comigo, mas o tom da conversa era o seguinte: que eu deveria querer muito bem Dona Lucília, porque era minha mãe, mas que eu deveria me acautelar, não querer bem demais a ela, porque isso levaria a ter um amor, a harmonia, a beleza e a perfeição das coisas, que era um exagero. Ora, eu achava tudo o contrário. Eu achava que nela tudo era perfeito. Achava que era um modelo para ser seguido por mim. O que ele queria era ser assim. Via naquela pessoa o contrário disso. Portanto, uma recusa minha em relação a essa pessoa, mas uma recusa categórica. O senhor está compreendendo a incompatibilidade com um lado e a inteira compatibilidade com o outro lado. Então, isso levava-me a querer um mundo
que era o mundo contrário ao da Revolução Industrial que ia nascendo em São Paulo naquele tempo. De maneira que eu queria o contrário da Revolução Industrial e queria a santidade. E daí o choque.